É? Do lixo espacial, né? Então, eu acho que quando eu entrei no... Mas primeiro vamos definir. Aliás, vamos até explicar para o pessoal, né? Que é o seguinte. Enquanto um satélite está funcionando, tá beleza. Tá beleza. Né? Aí não importa eu ter 50 mil. Se eles estão funcionando, o problema é quando ele para de funcionar. O problema é quando ele para de funcionar. Aí é que é a grande questão que a gente tem hoje, que é o que fazer quando ele para, né? Exato. É aí que entra essa parte de tratamento do lixo espacial. Porque, assim, quando a gente manda um satélite, né, ele tem um tempo de vida útil que a gente consegue garantir com o uso de baterias, o painel solar. Aí você fala, mas tem sol o tempo inteiro. Ok, mas não o tempo inteiro você consegue recarregar a bateria, que nem é, por exemplo, o SCD-1, né? A gente tem ele funcionando hoje, mas ele não tem a bateria funcionando. Então, ele só funciona quando iluminado. Mas a gente vai ter a degradação do próprio painel com o tempo, ou às vezes até a mesma perda da função do satélite, porque algum outro componente para de funcionar, ou porque ele pode ter sido atingido por algum lixo, por um outro, né? por algum Isso lixo mesmo. espacial. E aí, nisso faz com que esse satélite passe a estar ali como um lixo espacial, oferecendo risco de órbita para outros. Mas aí uma questão, quando vai lançar um satélite, a empresa... ela tem que ter um plano já de como tirar o satélite de órbita? Essa foi a maior surpresa que eu tive quando eu participei da Escola do Espaço. Porque quando a gente começou com esse projeto, a ideia que todos nós viemos vamos desenvolver um framework para resolver essa situação de forma mundial. E aí a gente parou para estudar quais são as leis hoje e os tratados de exploração espacial. E aí não tem. E aí quando a gente abriu, aí não tem um consenso. Não tem uma diretriz que seja mundial. Tem tratados, vamos dizer assim, vamos por partes. Tem tá? vários, né? Tem vários. Esse que é o negócio. Mas tem um tratado, sim. Então, o Brasil é signatário, né, de todos os tratados que foram feitos principalmente com relação a isso. É que quando você colocar um satélite no espaço, você passa a ser responsável por esse satélite e por qualquer dano que ele causar. Só que aí você começa a ter outros pequenos detalhes. Por exemplo, o Brasil tem satélite lançou lá na Índia. Tá. Então, quem é responsável pelo satélite? A Índia que lançou ou o Brasil? Mas a Índia vai colocar em órbita. Se ela não colocar na posição certa, é responsabilidade da Índia ou é responsabilidade do Brasil? Aí, não, é do país que desenvolveu a tecnologia que vai ser o explorador. Ok. Aí você pega a Visiona. Visiona fez um satélite, mas ela não é uma empresa pública, ela é uma empresa privada. E ela lançou no SpaceX. Aí a responsabilidade americana que lançou, não, é da Visiona. Mas a Visiona tem condições de fazer isso diante das Nações Unidas quanto à exploração espacial, qual a legislação? Sendo uma empresa privada, né? E não sendo um país, né? Não sendo governamental. E ela está submissa, inclusive, para apresentar o lançamento desse satélite diante do Conselho, né? Ela precisa do país, ela precisa de uma legislação dentro do país que rege as leis espaciais. Aí você vai, beleza, Brasil tem? Não, né? O Brasil tem algumas normas, sim, tem, né? ele tem, tá? Até são recentes algumas delas e ele também está aprimorando. Mas a gente não tem ainda, por exemplo, quem faz o controle de debris no Brasil? Por exemplo, quem controla, por exemplo, se a Visiona ela não rastreia o satélite, ela paga para uma outra empresa rastrear. Essa empresa tem a responsabilidade de fazer o controle de debris? É um contrato? Ela tem que cumprir? Se ela não cumprir, quem vai ser prejudicado? Quem vai pagar a conta? A Visiona ou é o Brasil? Diante das regras que se tem hoje, é o Brasil. Isso, vamos explicar para o pessoal, né? Porque negócio de satélite é muito complicado, pessoal. Então é o seguinte, existem poucas empresas no mundo que fazem, como que a gente pode falar, o chassi do satélite, né? Que é a carcaça dele ali. Então não é todo lugar que faz isso, né? Não são muitas empresas também, né? Sim. Que a Visiona é uma delas, Thales Alenia, né? Que é uma famosa também que faz. Não são muitos que fazem aquele chassi dele. Isso é uma coisa. Aí o chassi está lá pronto. Fez o chassi lá numa empresa dessa. Esse chassi vem para o INPE, por exemplo. Lá no INPE eles colocam um negócio que a gente chama payload. Que é a carga útil. Que é a carga útil do satélite. Aí pode ser uma câmera, pode ser um espectrógrafo, pode ser, sei lá, qualquer coisa, um transmissor, o que for. Só aí já dá um problema. Já. Porque aí você tem um país que é o responsável por fazer o chassi do satélite, o outro que é responsável por fazer a carga útil do satélite. Exato. E aí pode ter um terceiro país que é o que vai lançar o satélite. Exatamente. Né?
Então, olha o balaio de gato que vira isso, né? Exatamente. Então, até, por exemplo, durante as discussões que nós tivemos dentro da Escola do Espaço e dentro desse contexto, existia um problema que todo mundo já sabe, né, que são os Starlinks. Mas o Starlink ele não é lixo, né? Isso Não. é bom dizer pro pessoal, né? Não, Ou não? ele não é lixo enquanto ele está funcionando, Isso. como todos, mas ao mesmo tempo ele tem esse problema de transferência de responsabilidade, porque apesar da SpaceX ser Privada, né? privada, a responsabilidade de qualquer coisa passa a ser dos Estados Unidos, se acontecer alguma coisa. Então, assim, hoje a gente tem seguradoras que estão, pessoas que estão pagando seguros, mas conforme vai aumentando o nível de satélites sendo colocados, os seguros estão ficando impagáveis, vamos dizer assim, na proporção dos satélites, porque o risco aumenta. Então, ele colocar um satélite lá, não basta simplesmente ele ser responsável só com aquele satélite, porque se ele perde o controle daquele satélite, como é que ele vai resgatar aquele satélite? Ele garante até certo ponto isso. A outra coisa é que não é só o satélite funcionando. Se vocês... o satélite ele tem painel, ele tem um monte de coisas que podem se degradar e podem se desprender do satélite e se tornarem lixo espacial, debris, né? E com uma velocidade de órbita de um satélite, isso é prejudicial pra caramba. A outra coisa que a gente não sabe, por exemplo, dentro do centro de controle que você perguntou, né, minha função. Então, vamos supor que eu trabalho na OneWeb, que a gente tinha uma colega lá que trabalhava na OneWeb. Ela era controladora de satélite. E aí ela falou assim, você imagina uma constelação. Aí a gente, às vezes, tem problema com um Starlink. Aí o Starlink está lá. Aí você fala quem comunica com quem. E aí essa regra não está muito bem organizada ainda mundialmente. Entendi. E aí ela pega e fala, não, normalmente a Starlink manobra, ele muda, ele vai lá e faz isso. Mas tem uma situação em que ele, não fez. E aí o que a gente faz? A gente não vai deixar o nosso ali. Só que uma manobra de um satélite em órbita, ela afeta pra caramba a quantidade de combustível disponível e então diminui o tempo de vida útil. Então, quem vai se responsabilizar é assim. Imagina que o Sacani tem um satélite e eu tenho outro. Aí chega lá, a gente vê que o nosso satélite está com risco de colisão. Aí eu viro e falo, Quem Sacani, vai manobrar, né? manobra você. O Sacani fala assim, eu não, manobra Tô você. sem combustível, manobra você, isso aí mesmo. E aí, quando ele vai manobrar, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter uma infraestrutura. Então, aí você chega num ponto em que você começa a falar, em uma empresa pequena que quiser ter um satélite, ela consegue ter esse nível de domínio do espaço e de tudo isso, acesso a todas essas informações. Então, é muito complexo ainda isso e não está bem organizado. E foi a proposta que a gente fez. Então, a gente elaborou um estudo do que a gente tem hoje, né, cada um com a sua habilidade, e aí a gente fez uma proposta de um framework que funcionaria mundialmente, porque daí a gente tem mais um probleminha que ninguém se lembra. Hoje, só para vocês terem uma noção de como funciona isso no centro de controle, tá? Então, a gente recebe todo momento alertas de riscos de colisão com os nossos satélites. É direto? Direto. Vem a própria empresa que faz a Celestrak, né, a SpaceTrack, que faz a americana, ela manda, e aí ela manda lá as linhas e tal, a gente pega os nossos dados, porque são dados mais aferidos e mais sensíveis, porque imagina que os sensores, né, os radares tal, que fazem essa localização de objetos no espaço, ele sabe que o satélite está ali, mas ele não sabe especificamente a posição, porque isso são dados, às vezes, de GPS que estão dentro do satélite. Eles não têm acesso a isso. A gente tem acesso a isso. Entendi. Então, a gente consegue ter um posicionamento mais acurado do que apenas o detector dele. Então, ele fala, tem um risco de colisão. Aí, ele manda para a gente processa o nosso dado com o nosso dado, de GPS e tal, e aí a gente vê, não, o risco é mínimo, o risco está dentro de uma margem aceitável, ou não, o risco está... Se tiver ruim, então a gente planeja a manobra. Planeja a manobra e joga. Vamos planejar a manobra assim. Aí eles vão avaliar. Ok. Aí você vai esperando o tempo, porque também a gente tem arrasto atmosférico, que depois a gente vai falar disso também. Sim. Olha quanto uma coisa está ligada com a outra. Aí a gente pega e fala assim, tá, chegou perto da data de risco, tá? Porque isso é todo dia, toda hora, então eu já estou sabendo mais ou menos o que vai acontecer amanhã, depois e tal. Desde que não tenha nenhum outro problema. Tem que estar preparado, tem que estar preparado antes. Aí eu tenho que fazer essa manobra. Daí eu vou pegar e vou ir lá programar minha manobra, que eu vou ligar o thruster, eu vou mudar o satélite de posição, eu vou comprometer o rastreio, eu vou comprometer o sensoriamento remoto daquela área naqueles dias, e etc, etc. Eu vou colocar ele numa outra posição, coloco ele em risco com outro satélite. Então, é toda uma dinâmica. Claro. Então, você imagina a OneWeb fazendo isso para uma constelação. Entendeu?
E aí você começa a ter esses fatores que são fatores que começam a complicar. Lógico. E a OneWeb ainda tá pequena, né? Porque aí a Starlink tá com mais de 4 mil. Então, eles têm um sistema automatizado, né? Eles têm. Funciona bem aquele sistema deles? Funciona bem, só que, por exemplo, foi uma questão que até eu perguntei para o responsável pela estação espacial. Ele falou assim, não confio em nada. Eu mudo a minha estação de lugar. Então, apareceu um alerta, eu mudo a minha estação de lugar. Para explicar para o pessoal, a Starlink, pelo menos é dito que eles têm um sistema que ele vem vindo, o satélite, que se ele vê que ele vai colidir, ele manobra para queimar na atmosfera, né? E ele é feito de peças que queimam totalmente, né? Não sobra nada, né? Isso. É o que falam, né? E ele também consegue fazer uma mudança de órbita e depois ele volta, ele consegue fazer isso. Aliás, inclusive, isso também é outra discussão que está tendo. Se a gente pode mandar satélite sem thruster. Então, a ideia é, será que não seria legal? Mas o dele tem thruster, né? No dele tem. Só que é elétrico, né? Mas é que tem, por exemplo, CubeSats, que não tem. Que não tem. Então, se a gente começar a trabalhar colocar objetos no espaço, será que não seria interessante que fosse meio que obrigatório, que todos tivessem? Colocar um motorzinho ali, mesmo que fosse elétrico. Porque daí você consegue, por exemplo, garantir que você consegue, de alguma forma, manter a reentrada. Porque, por exemplo, os nossos satélites, por exemplo, o Amazônia, o Cibers, a gente sabe que tem um tempo de vida útil e a gente vai avaliando isso todos os dias. Se ele chegar num limite onde a gente sabe que a partir daquele tempo a gente não vai conseguir garantir fazer uma manobra para ele estabilizar na altitude que ele precisa, ou se ele vai se transformar um lixo a partir de um certo momento e que eu não vou conseguir atuar, a ideia é colocar ele num de-órbita. De-órbita é você colocar ele no mais baixo possível para ele sair daquela posição, parar de comprometer aquela órbita e poder fazer a reentrada o mais rápido possível. Então, planejada. Então é isso. Então a OneWeb, então o que essa operadora me contou, ela falou assim, chegou um dia, a gente parou, olhou, mandou e-mail, aí o e-mail ninguém leu, e aí ninguém leu o e-mail, aí a gente ficou, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. E aí, quem você vai obrigar? Então, é essa regrinha que está faltando aí. E a outra coisa interessante é que, por exemplo, nesse contexto, dentro dos Estados Unidos, inclusive, eles precisam se organizar. E tem isso já bem organizado. E acho que o ano passado foi a primeira vez que eles conseguiram aplicar uma regra a respeito disso. Foi até com uma empresa de comunicação que o satélite saiu do período de vida útil e eles não colocaram ele em de-órbita. E aí, ficou lá? E aí eles foram multados. Então, foi o primeiro caso que abriu aí precedentes jurídicos de uma punição feita por um órgão para uma empresa privada com relação a não cumprir a regra de de-órbita. Entendi. Mas quando você lança, é obrigado a ter esse plano já? Ou não é? Só que daí, como eu falei para você, é obrigado, você tem... Se você é signatário, se você é um país, vai submeter o seu satélite, sim. Nem todo país faz isso, nós sabemos disso. Entendi. A outra coisa é que é o seguinte, imagina que eu tenho um satélite militar. Secreto. E aí, esse satélite, eu não quero compartilhar os meus dados de posicionamento. Esse é o problema, né? Aí, ok, eu pego, ele vai ser localizado dentro daquele contexto grandão que eu falei para você, porque qualquer um consegue detectar um satélite em órbita. Mas eu não consigo saber especificamente a posição dele. E para eu fazer um framework global, eu teria que compartilhar isso. E aí, entra num problema de estratégia. Ah, sim. E então, a gente tem um problema que ainda está bem difícil de resolver. Eu conversando com meu colega chinês, que ele fazia parte também do meu grupo, eu falei assim, me explica como funciona isso na China. Ele falou assim, é uma guerra. Aí eu falei assim, explica aí, né? Porque a gente é curioso saber como que é na China, né? Aí ele falou assim, na China, gente, a gente tem as empresas brigando uma com a outra. Então ele falou assim, porque eles estão brigando dentro da China para ver quem vai ganhar o poder de ser a empresa que vai fazer ser gestor deste trabalho. Vai controlar isso, de controlar isso. Porque quem tiver isso vai ter muito poder. País não deve ser, não. Os Estados Unidos deve ter uma briga cabulosa também. Hoje, eu acredito que seja, né, responsabilidade da defesa. Então, tipo, é mais fácil, ele pega e fala, o exército. Mas na China, parece que dentro do próprio governo tem grupos brigando entre eles. Pelo menos foi o que ele me disse. Entendi. Mas eles vão resolver isso, porque eles têm sido bastante prejudicados, né? Uma das reclamações maiores que a China tem é porque a SpaceX está sempre entrando em rota de colisão com a estação espacial chinesa. Com a chinesa, caramba. Isso. E você manobrar uma estação é bem diferente de você manobrar um CubeSat.
Entendeu? Satélite, E aí, como que você vai dizer, por exemplo, que a estação chinesa, por exemplo, vai falar assim, não, eu tenho certeza que o Elon Musk vai tirar o satélite. O Elon Musk, eu estou dizendo ele, mas a empresa dele vai tirar esse satélite. Porque uma coisa é os Estados Unidos, que o Elon Musk está lá, depende totalmente dos Estados Unidos para a maior parte da vida, das coisas que ele faz, ele pegar e afrontar a estação espacial americana. Mas a chinesa... Chinesa, né? Já é demais, né? Então, assim, tem bastante coisa bem complicada nesse setor.